radiocirurgia para o resquício do chivanoma, né? O neurinoma é um tumor comum, um tumor que é difícil, ele está no ângulo ponto cerebelar, né? Então é um local que tem muito nervo. Então quando a gente opera hoje, a gente opera com monitorização intraoperatória. Você tem duas preocupações assim das mais relevantes. Uma é o nervo facial. Então muitos pacientes ficam com paralisia após a cirurgia, muitos quantos, Júlio, 20 a 30%. Tem casuística na literatura e cirurgiões com muita experiência que tem uma taxa baixa de paralisia facial, mas essa é a média da literatura, então eu prefiro colocar como a literatura tem demonstrado, né? Sempre com o paciente eu puxo o númerozinho das incidências e eu coloco dessa margem, né? Trabalhos que mostram 10, outros 15, 20, tem trabalhos de 30, mas na média eu costumo falar de 20 a 30 para o paciente entender. A maioria das vezes é transitória. Por que é transitória? Porque você está operando, o neurofisiologista está na sala, quando você começa a manipular o facial, ele te informa. Então você não vai lesar o nervo, não vai cortar o nervo, você pode causar um dano transitório. Por isso que muitos desses pacientes voltam depois da cirurgia. Outros não, quando tem um dano mais importante. Ficou resquício, você começou a tirar, não conseguiu, deu alteração do potencial, tecnicamente estava difícil, você parou a cirurgia. Faço ou não radiocirurgia pós-operatório? Muito o raciocínio do meningioma, que eu vou falar também. Se o tumor, né, é grau 1, baixa taxa de crescimento, você conseguiu ressecar muito, você pode optar por acompanhar. Muitas vezes, quando você não consegue tirar muita coisa, você já manda esse paciente para radiocirurgia. Radiocirurgia, ela tem a limitação técnica para a gente pelo volume do tumor. Tumores muito grandes eu não consigo fazer radiocirurgia, mas eu converso com um radio-oncologista e às vezes pode fazer a radioterapia fracionada, que tem uma taxa de controle semelhante. As pessoas às vezes, né, e eu, por exemplo, neurocirurgião, faço radiocirurgia, não faço a radioterapia fracionada, né, esse é o radio-oncologista. Mas muitas vezes a maioria dos trabalhos mostram que as duas técnicas são seguras e tem um bom controle. A grande questão logística é ruim da fracionada, porque o paciente vai ter que ir múltiplas vezes, semanas na rádio, fazendo pequenas doses, pequenas frações da rádio. No caso da radiocirurgia, é uma dose única. Então tem um pouquinho dessa diferença, a decisão se faz ou não é individualizada, a depender do tamanho que ficou, quanto você conseguiu tirar, e as duas possibilidades são factíveis. Então espero que tenha ajudado, falando um pouquinho sobre radiocirurgia após ressecção do chivanoma, ressecção parcial. Obrigado.